Hoje vou mostrar como fiz esse caderno costurado à mão, utilizando a técnica de brochura simples, que fica esse resultado muito bom. Fica bem prático, fácil de usar e pode ter várias utilidades. Eu tenho todos esses prontos e vou mostrar como fiz. É assim que ele fica, o resultado final por dentro. Eu decidi fazer a pauta pontilhada porque serve para escrever e para desenhar, e o bordado fica assim no avesso. Fica bem delicado e o acabamento fica muito bom também. Agora eu vou mostrar os materiais que eu usei e como eu fiz. Primeiro eu pego um papel, eu cortei aqui no tamanho A4, ele é um papel cartão de 250 gramas de gramatura, mas também dá para fazer com papel craft na mesma gramatura. Aqui eu já tenho vários prontos e eu vou fazer a furação para costurar. Esse é o miolo já pronto, eu só imprimi na impressora comum uma pauta pontilhada, como eu já tinha dito, e fiz uma dobra bem no meio, alinhando bem as pontinhas para não ficar nada fora do lugar. Depois de fazer a costura do caderno, esse miolo vai ser refilado, então vai ficar sobrando papel mesmo, é normal. Aqui eu já tenho vários prontos, vou fazer vários cadernos desse. E agora vamos começar. Primeiro eu posiciono o miolo dentro da capa, que também já está dobrada e vincada, e alinho bem certinho para ele ficar o mais reto possível. Vou ajeitando bem, com calma, para que o miolo fique encostando o máximo possível na capa do caderno. Vou pegar com cuidado pelo meio, para não mexer as folhas do lugar, e alinhar bem certinho onde vai ser furado, porque ele não pode ficar fora do lugar. A dobra da capa do caderno tem que ficar exatamente na posição da dobra do miolo, para que não corra o risco de ficar os furos fora do lugar. Agora vamos fazer a furação. Vou usar esses 4 prendedores que vão servir para segurar o papel na hora de furar, mas você pode usar qualquer prendedor que tiver em casa. Vou ajeitar bem o miolo mais uma vez e agora vou usar os prendedores para prender e ficar tudo no lugar. Nessa parte tem que ter bastante paciência para ficar ajeitando e arrumando, mas é isso que vai garantir que o caderno fique bem retinho, do jeito que a gente quer. Ajeitei a parte de cima, agora eu vou ajeitar a parte de baixo, sempre cuidando para deixar tudo reto. Até depois de prender, eu ainda vou conferir mais uma vez e vou ajeitar se necessário. Vou retirar e colocar no lugar novamente até que fique do jeito que eu quero, com a dobra do miolo na mesma direção da dobra da capa. Agora, para fazer a furação, vou usar esse EVA enrolado e colado com fita, que vai ser a nossa base para fazer o furo bem na reta do miolo. Antes de furar, eu vou fazer as medidas e marcar com lápis para que não saia nada do lugar. Eu vou fazer as medidas com 3 centímetros de distância cada um, mas você vê qual o tamanho que você prefere, dependendo do tamanho da sua capa. Para fazer a furação, eu vou usar uma agulha de costura bem grossa que eu coloquei numa rolha para ficar mais confortável. E vou fazendo os furos com bastante cuidado. Na hora de furar é interessante deixar a agulha bem reta para que o furo não fique mal posicionado também. Tem que fazer um pouquinho de força para furar, mas como a agulha tem ponta, ela vai atravessar facilmente o papel. E assim ficam os furos prontos. Agora é só fazer a costura. Para fazer a costura, eu vou usar essa linha que eu já tinha em casa, que ela é uma linha de calçado. Ela é bem forte e resistente, mas você pode usar aquela linha encerada, que é o mais comum utilizado para fazer esse tipo de caderno. A medida para cortar a linha é um pouco maior que a capa do caderno, em 2 vezes. Eu vou fazer a linha tripla porque ela é muito fina, mas se for a linha encerada, você corta 2 vezes o tamanho da capa, que vai dar certo. Para fazer a costura, eu vou utilizar uma agulha um pouco menor que a que eu fiz a furação, para ela poder passar nos furinhos que já estão no caderno. Passando a linha na agulha, eu vou deixar sem nenhum nó, pois ele será feito por último. Começo pelo lado de dentro do caderno.
para que o nó também fique interno. Com cuidado vou pegar a agulha e passar, e veja que ela passa fácil, porque ela é menor que a que eu utilizei para fazer os furos. Agora eu vou segurar bem a ponta do começo para continuar na costura. Eu entrei de dentro para fora, agora vou de fora para dentro, e assim até no final da capa. Vou puxando bem a linha para que ela não fique folgada, ela tem que ficar bem firme porque é o que vai segurar as folhas no nosso caderno. Aproveitei para usar um dos prendedores que já estão segurando o papel para segurar a ponta que está sobrando da linha, e vou continuar minha costura. No meu caso, como usei essa linha dobrada várias vezes, eu tenho que puxar uma por uma para que não fique nenhuma folguinha. Por isso aconselho usar a linha encerada, que ela vai ser melhor. Eu só usei essa linha porque eu já tinha em casa mesmo. Agora que cheguei com a costura até do outro lado, vou fazer o mesmo processo voltando como se fosse um zigue-zague. Vou voltar pelo ponto que eu tinha entrado e preencher os furos que faltam. Aconselho a fazer essa parte com bastante calma, porque é o que vai garantir que o caderno fique bem certinho e que as folhas não fiquem caindo depois. No fim, você vai chegar ao lado do furo do começo, onde você vai pegar a ponta que estava sobrando e vai fazer um nó. Claro, verificando bem se está tudo alinhado retinho, se a linha ficou firme, para daí então fazer um nozinho. Eu faço um nó simples, claro que eu fiz eu acho que umas 2, 3 vezes, e se você quiser também pode queimar as pontinhas, passar uma cola ou até mesmo cobrir com uma fita. Vou apertar bem esse nó para ele ficar bem rente no papel e não soltar. Depois vou conferir se ficou tudo certo, para daí então cortar as pontas. Eu preferi deixar as pontas assim mesmo, só cortei e já está pronto. Vou dobrar novamente o caderno para vincar bem a costura e garantir que ele não fique se abrindo tanto. Mesmo assim, depois de pronto, eu aconselho colocar um monte de peso em cima, que é para ele não se abrir, porque como são folhas retas que foram dobradas, elas tendem a ficar retas novamente. Então, com o peso, usando livros, usando o que tiver em casa, você deixa ali uns dias que ele vai ficar bem certinho. Agora você vai ver que as folhas e a capa não estão alinhadas. As folhas estão menores e a capa está sobrando. Então agora é a parte que vai ser feito o refilo do caderno, que vai fazer com que as folhas e a capa fiquem do mesmo tamanho e bem retinhas. Vou utilizar essa régua, que é uma régua de metal, ela é ideal para isso, para usar com estilete. E vou usar, claro, um estilete bem afiado. Recomendo usar uma lâmina nova para facilitar esse processo. Vou medir agora quanto eu devo cortar, que vai ser aqui no meu caso 1 centímetro, mas vai variar de acordo com o papel que você vai utilizar. O importante é que você corte o miolo e não deixe que fique nenhuma folha desalinhada. Essa é a diferença do caderno depois de pronto, ele fica menor, como você pode ver, mas todas as folhas ficam bem alinhadas. E também será cortado nas partes de cima e de baixo do caderno.
Essa parte de refilar o caderno tem que ser feita com muita paciência e agora eu vou te mostrar uma forma bem mais fácil de fazer, que é você vai posicionar a sua régua, vai pegar o seu estilete que está com a lâmina bem afiada e não vai colocar força na mão do estilete, você vai colocar força na mão que está segurando a régua, cuidando para não machucar os dedos, claro. E vai passar o estilete de leve, pois a lâmina já está bem afiada. Você vai passar várias vezes na mesma direção, do começo ao fim da régua, com calma, pressionando bem a régua e não o estilete, até você sentir que ele chegou ao final. Agora olha só esse resultado, ele fica bem lisinho, as folhas ficam bem retinhas, então é só ter um pouco de paciência e claro que às vezes você não vai acertar de primeira, mas vai testando em algumas folhas, vai usando o estilete, que assim você vai chegar nesse resultado também. Agora vamos fazer as partes de cima do caderno e a parte de baixo, começando sempre da costura para fora. Essa é a direção que o estilete vai passar para facilitar o corte. Agora novamente vou pressionar bem a régua, vou pegar o estilete e passar de leve até que chegue ao final das folhas. É assim que fica na parte superior. Fica bem retinho e alinhado com a parte da lateral também. A medida de cada caderno pode variar, mas aqui eu estou fazendo ele com 20 centímetros de altura. Vou tirar então dessa parte aqui um pouco menos do que eu tirei da parte de baixo. Então vou fazer o mesmo processo, vou posicionar a minha régua bem firme e depois passar o estilete de leve. E esse é o resultado final do refilo. E agora sim, nosso caderno já está pronto para ser utilizado. Espero que tenham gostado. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscreva no canal.